a gente já vai começar, a sessão vai ser gravada. Então, eu dou as boas-vindas, né, aos nossos dois convidados do webinário de hoje, o professor Luiz Juliano, professora Maria Juliano. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal, alunos assistindo, e a gente acha que é sempre importante, né, que os alunos conheçam os professores. Antes de começar a apresentação dos dois, eu só queria dizer que esses webinários, eles são uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, da Unifesp, junto com o Comitê de Enfrentamento da Covid-19, né, do Hospital São Paulo e da Escola Paulista de Medicina e a Reitoria. Então, a ideia é que a gente, numa série de webinários, a gente converse com pesquisadores que estão trabalhando, né, com diversos aspectos dessa pandemia. Nós já tivemos apresentações a respeito da doença em si, dos cuidados, já teve o pessoal falando sobre o uso de máscaras, os diversos tipos de máscaras. Semana passada tivemos uma sobre sequenciamento de anticorpos por espectrometria de massas. Hoje a gente vai ouvir falar bastante a respeito das proteases, né, do vírus. Na semana que vem a gente vai ter a respeito do mapeamento dos impactos econômicos e sociais. Então a gente está tentando fazer uma mescla, né, dos vários aspectos aí envolvidos nessa pandemia. Então hoje a gente tem, como eu já falei aqui, o prazer de receber, né, os professores Luiz Juliano e Maria Juliano. Então, rapidamente, claro que o currículo dos dois aqui daria para eu ficar falando horas, mas eu vou rapidamente apresentá-los, então dizendo que o Juliano, ele é graduado em medicina, né, fez na escola, fez doutorado em biologia molecular também, né, na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Atualmente ele é professor titular aposentado do Departamento de Biofísica da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, e ele participa da pesquisa do Instituto de Ensino e Pesquisa do AC Camargo, Cancer Center, com ênfase nas relações interinstitucionais e novos desenvolvimentos. Ele tem muita experiência na área de bioquímica, com ênfase em proteínas, atuando principalmente em peptídeos e proteases. E ele, então, desde 2005, ele tem feito várias interfaces aí dentro das ciências da vida, né, em especial da medicina, com ciências exatas, como na física, na química, nas engenharias. E ele tem, então, né, trabalhado nesse conceito de convergência das diversas ciências. O Juliano tem mais de 400 trabalhos publicados, quase 10 mil citações. Então, e é o orientador, né, do nosso programa, do programa de Biologia Molecular. Então, é um prazer muito grande ter você aqui, Juliano. E já vou aproveitar e já vou apresentar também a professora Maria, porque eles vão falar, cada um deles vai falar um pouco e a gente vai ter as perguntas no final, né? Então, a professora Maria Juliano, ela é graduada em Engenharia Química, tem um mestrado em Biologia Molecular pela Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, mestrado e doutorado, né, fez a sua formação no nosso programa também. Ela atualmente é professora titular, livre-docente do Departamento de Biofísica da Escola Paulista de Medicina. Ela é membro titular da Academia de Ciências, né? Ela é pesquisadora, do CNPq, tem muita experiência na área de bioquímica, em especial síntese química de peptídeos e biblioteca de peptídeos, de inibidores e substratos para enzimas.
e também é orientadora, né, do nosso programa. Ah, sim, a Maria tem mais de 300 trabalhos publicados também, então certamente a gente tem aqui dois pesquisadores assim de muito peso e dois orientadores do nosso programa de biologia molecular, né? Então, também, Maria, agradeço muito a sua participação e para mim é um prazer recebê-los aqui. Então a gente começa com o Juliano e depois a gente passa a palavra para a Maria. Obrigada, viu? Novamente. Ok, Marimélia, obrigado pela apresentação. E vamos dividir aqui irmãmente o nosso tempo, né? Que Maria Aparecida Juliana é minha irmã, não é minha esposa, tá? Para quem não sabe, nós nascemos juntos, lá na Moca. Muito bem, então podemos começar? Bom, então a palestra, a minha parte é sobre a patogenicidade do vírus, olhando o aspecto das proteases. Próximo slide, por favor. Bom, vamos abordar conceitos básicos na infecção pelo SARS-CoV-2. Né? Bom, todo mundo sabe, o SARS-CoV-2 é a edição 2019, 2020 do coronavírus que está aí atrapalhando nossas vidas. Né? Atrapalhando do ponto de vista de saúde, atrapalhando do ponto de vista econômico, mas ele é muito interessante, né? Do ponto de vista biológico. O que estamos aprendendo nessa situação é maravilhoso. Né? Então, eu vou tratar de dois temas, porque para o vírus fazer o que ele faz, ele precisa de pelo menos duas coisas que eu vou chamar a atenção aqui, no que eu vou me focar. Não que seja só isso, mas são as duas coisas que, didaticamente, eu escolhi. Então, é a fusão de membranas. Quer dizer, para o vírus infectar, ele tem que fundir a membrana dele com a membrana da célula hospedeira. Então, esse é um mecanismo de entrada. Né? Então, e tem que lembrar que, para ele entrar, como ele é envelopado, portanto, ele tem uma bicamada de lipídio que envolve o vírus, né? A membrana dele tem que fundir com a membrana da célula. E a outra coisa, que também é importante, é um jeito que o vírus se reproduz, porque ele tem uma organização policistrônica. É um nome complicado, esse nome aí, policistrônico, mas vamos entender o que vem a ser isso. O próximo, por favor. Então, o vírus entra de dois jeitos. Né? Ou ele funde com a membrana da célula, como está mostrado aqui, né? Ou ele entra via endosoma. E então forma-se uma membrana, a membrana da célula envolve o vírus entra e ele vai ter que fundir sempre uma membrana na outra. Só que no caso ele vai fundir com a membrana do endosoma. Então a fusão da membrana do vírus com a fusão da membrana da célula, seja ela membrana celular ou endosomal, são passos fundamentais para que a infecção ocorra e a reprodução ocorra do vírus. O próximo, Michel. Bom, a estrutura do vírus, todo mundo conhece, está aí, né? Aparece em tudo quanto é canto. Mas o que chama a atenção para o tema da nossa fala é a spike protein. Você vê no esquema do vírus, né, essa spike protein. Né? Primeiro, é uma enzima, é uma proteína gigantesca, ela tem 1.255 aminoácidos. Quer dizer, é aminoácido que não acaba mais, né, para uma proteína. E além do que,
a spike protein, na verdade, ela é um trímero, quer dizer, são 3 vezes 1.255 aminoácidos nessa estrutura. Então, ela é gigantesca. E isso é o prazer, né? É o delírio de quem faz estrutura e função de proteínas, né? Porque você imagina, dependendo do ambiente em que ela esteja, ou se você corta uma ou outra ligação peptídica nessa estrutura gigantesca, ela muda de forma. Isso, nós vamos ver, é fundamental para o processo de invasão. Então, a spike protein, a proteína S, tá certo? Ela tem vários segmentos que a gente vê. Tem um segmento que é citoplasmático para dentro do vírus, que está indicando na figura aqui. Tem um pedaço que é transmembrana, quando ela atravessa a membrana do vírus, e depois o que está para fora, né? Nós vamos lidar mais com o que está para fora. Nós vamos ver isso. O próximo, por favor. Então, mecanismo de fusão de membrana, vírus, célula. Esse é um mecanismo geral, né? Que aparece em todos os vírus dessa classe dos coronavírus. Então, dá para perceber aqui, tá certo, que a proteína S muda de forma, né, na hora que vai fazer a fusão. Então, aqui a proteína S está quieta, né? Aí, para ela fundir com a célula, ela precisa mudar de conformação. O que a gente chama, ela precisa ser ativada, né? E essa ativação, como é comum em proteínas, a maior parte das vezes essa ativação ocorre por uma hidrólise de algumas ligações ou uma ligação peptídica muito específica. Na síntese de proteínas, isso é a síntese intracelular de proteínas, isso é bastante conhecido, né? Que é quando a proteína sai de um compartimento e vai para o outro, essa translação é sempre feita cortando pedaços que é o endereço para onde essa proteína foi enviada. Aqui a situação é um pouco diferente, porque a proteína S é cortada em um ponto específico, ela muda de forma. Muito bem, na hora que ela muda, sai dessa forma inativa para uma forma ativa, veja que ela ganha função e vai esticar o seu sistema de ataque, né, seu sistema de interação, com a célula, com a membrana da célula que ela vai invadir. Então, na hora que ela encosta ali, tá certo? Ela muda de forma outra vez, porque são todas interações aqui hidrofóbicas intensas, tá certo? E ela muda outra vez de forma. E veja que a forma com que ela faz agora, tá certo? Puxa a membrana da célula para próximo da membrana do vírus. E assim ela funde. Próximo. Então, veja, eu falei que tem as proteases que iniciam essa ativação. Então, a ativação ocorre no meio extracelular, quer dizer, o vírus, né, ele está no ambiente. Então, as proteases do meio extracelular podem fazer essa ativação. E eu chamo a atenção principalmente para a tripsina. Veja que tripsina é uma enzima que ativa, mas a tripsina ativa onde? Ativa quando o vírus, que é a segunda entrada do vírus, além do pulmão, ele entra para o intestino, né? Então, a partir do jejum, tá certo? Quer dizer, que já tem o fluxo de tripsina que vem lá do pâncreas, né? Então, o vírus já tem um elemento para ser ativado e invadir ali, tá certo? Existe outro tipo de invasão, de ativação, que são as proteases ligadas à membrana celular, né?
Aqui são duas enzimas importantes, essa TMPRSS2, que era chamada de eptilizina há anos atrás, porque a eptilizina são enzimas ligadas à membrana que aparecem só no epitélio. Mas aí, o pessoal que trabalha na área de sistemática de proteínas gosta de trocar nomes, né? Então, estou usando esse nome complicado aí, que é uma TM de transmembrana serinoprotease. E tem a furina, né? Que é uma outra enzima importante, que aparece em todas as células dos vertebrados, e ela é não só de membrana externa, mas principalmente ela fica lá no sistema retículo endotelial. Nós vamos ver isso no fim, a importância dela. E o terceiro jeito de haver ativação é usando a catepsina L, né? Agora é a fusão do aparelho do vírus com o aparelho do endosoma. E quem é ativado aqui é a catepsina L, porque ela está dentro do lisosoma. A grande briga que a gente está assistindo aí da cloroquina é que, eventualmente, a cloroquina pode entrar nesse processo e atrapalhar a ação da catepsina L. Aparentemente está funcionando pouco, porque provavelmente a via de entrada e de ativação seja mais via pela membrana celular. O próximo, por favor. Bom, esse esquema aqui é o esquema final, né, que eu montei para entender o processo como que especificamente a membrana do SARS-CoV-2 funde com a membrana das células hospedeira. Então, está aqui, tá certo? Na forma nativa, né? Aqui é a proteína S, que é a membrana do vírus, e aqui é a membrana da célula. O receptor está indicado com 3 conexões, porque, na verdade, é um trímero que tem ali, né? Bom, para haver a interação da spike protein, né, da proteína S, com a enzima conversora 2, eu preciso alterar a conformação, preciso ativar a proteína S. Então, aqui entra as proteases. Então, eu faço um corte, né, em algum ponto específico, que nós vamos ver no slide seguinte, ela muda de forma e consegue estabelecer a interação. O passo seguinte, tá certo? Veja, eu tenho que conectar a proteína S com a membrana da célula. E aqui vai aparecer uma segunda modificação na estrutura, tá certo? Em que, veja, tem uma alcinha preta aqui que vai mergulhar na membrana. Então, isso daqui acontece, tá certo? E há um segundo corte, uma segunda protease que vai separar a ligação da spike proteína na ACE2. E que eu tenho que, é como se fosse um peixe, né? Que foi fisgado, eu preciso tirar o peixe da isca, né? Então, eu preciso separar o receptor da spike proteína. Então, vem o passo seguinte, né? Quer dizer, separa, e aí eu tenho as duas membranas agora conectadas pelo que sobrou da proteína S, né? E aí, aqui é que está uma alteração de conformação sensacional, né? Em que esse segmento em preto e esse segmento em vermelho interagem, né? Eles se fundem, e como está indicado aqui nesse desenho, na hora que eles se fundem, as duas membranas se atraem de um lado e do outro, fundem-se e se separam e formam o poro. E aí o conteúdo do vírus entra para dentro da célula hospedeira. Essa é a parte fundamental para ter a infecção. Então, você vê,
que eu tenho uma fisicoquímica e uma alteração de conformação sensacional. Isso, para quem estuda estrutura de proteínas, isso é um prato cheíssimo, né? Os cristalógrafos adoram isso, né? Eu não sei se o Glaucio está assistindo a aula, mas o Glaucio gosta muito dessa história, porque é realmente apaixonante, né? Vamos para o próximo slide. Então, na essência, agora, mais na química do processo, nós temos aqui a proteína S, certo? E o que acontece? A proteína S, para ser ativada, ela precisa de fazer o corte, o que a gente chama S1 e S2, que é essa clivagem S1 e S2. A clivagem S1 está aqui, corta nesse segmento, nesta sequência. O corte S2 nessa daqui, e tem o segundo corte, que é o S'2, que é quando se separa. Aqui está indicado, né? Essa parte é quando o receptor se separa da parte da spike proteína que fez o complexo. Então, aqui é o jeito com que daqui para frente ela vai fazer a fusão. Chama a atenção aqui, que eu coloquei em vermelho, a inserção de 4 aminoácidos. Essa foi uma mutação extremamente importante que aconteceu com o SARS-CoV-2, porque ele passou a ser altamente suscetível à enzima furina. Próximo slide. Bom, visto a fusão, tá certo? Outra coisa que nós temos que chamar a atenção é para como é que onde as proteases entram agora na reprodução do vírus, uma vez já o material genético está dentro da célula. Eu disse aqui que ele é um sistema genômico policistrônico. O que vem a ser isso? É um sistema policistrônico, quer dizer, cistron é um nome antigo que se dá ao gene, né? Policistrônico, um promotor, né, dirige a síntese de um RNA que, por sua vez, é traduzido, né, em mais de uma proteína. Então, um sistema policistrônico sintetiza, na realidade, não uma proteína, mas um monte de proteínas, uma grudada na outra. Então, eu tenho a translação, mas para essas proteínas se separarem, precisa de uma hidrólise aí dentro. No caso do SARS-CoV-2, essa expressão aqui inclui 2 proteases, né, que é chamada MPRO ou PLPRO. Nós vamos ver mais para frente. E essas 2 enzimas separam, então, as proteases do vírus, né? Próximo, por favor. Aqui tem uma reprodução resumida do que acontece dentro da célula, né? Quer dizer, o vírus entrou, perde a cápsula, né? Injeta o seu RNA, ele é um RNA positivo, né? Significa que ele já pode ser transcrito diretamente pela maquinária de produção celular. Quer dizer, isso é interessante, quer dizer, o vírus entra, mete o seu RNA lá e o RNA já é imediatamente transcrito, transformado em proteína, ele é transladado, então ele forma as proteínas não estruturais de cada, que são as proteínas, então, que vão sintetizar e fazer toda a parte de reprodução dos RNAs. Primeiro sai um RNA negativo, tá certo? Que é transformado pelas próprias enzimas que estão aqui para RNA positivo, e aí tem que volta para a montagem, ou sintetiza os RNAs positivos, que vão sintetizar agora as proteínas estruturais. Então, essas proteínas estruturais são fabricadas no retículo endoplasmático,
que montam, então, recebem então, o RNA, 3 RNA positivo, mais as proteínas, mais a membrana que ele ganhou aqui do sistema retículo endotelial, e o vírus é montado e sai. Então, esse é o processo. Isso daqui é uma comparação do SARS-CoV com o MERS-CoV. O SARS-CoV apareceu em 2003 e o MERS apareceu em 2005, coisa assim, né? Então, esse daqui é do camelo, né? Esse daqui era dos morcegos, né? Então, o processo é exatamente o mesmo, o que muda é o receptor, né? Aqui é ECA2 e aqui o DNP. Próximo. Uma coisa que chama atenção, então, para a questão das proteases, agora, para ver a continuação da reprodução, o vírus, como eu disse, expressa duas enzimas, né? A MPRO M de major, né? A proteína maior, porque ela age em pelo menos 16 pontos, ela cliva em 16 pontos essa proteína, então liberando todas as partes estruturais, todas as partes não estruturais. E uma coisa que chama atenção, essa enzima só hidrolisa em lugar que tem glutamina. Essa é uma característica dela, né? Isso ajuda o desenvolvimento de inibidores, que é a enzima que é mais trabalhada, porque se faz análogos contendo uma cara de glutamina, né? Mas ela é uma cisteínoprotease. As duas são cisteínoproteases, vocês vão ver, a Maria vai explicar isso com mais detalhe. E chama atenção, né, que tanto a MPRO como a PLPRO, MPRO também ela é chamada CLPRO, porque ela era parecida, né, a estrutura dessa MPRO é parecida com a quimotripsina. É interessante, quer dizer, ela tem a cara da quimotripsina, mas não é serinoprotease, ela é uma cisteínoprotease. E a PLPRO é de papaina-like, né? Quer dizer, é uma estrutura parecida com a papaina. E tentei esboçar a aparência das duas. Então, a CLPRO ou a MPRO, essa enzima aqui, então, que vai separar todos os componentes que fazem a bioquímica da reprodução. E chama atenção agora aqui, quer dizer, a PLPRO, que é gozado, ela só quebra em 3 lugares e quebra após 2 glicinas. Mas ela não se restringe a esse tipo de ação aqui. Ela faz isso e faz uma outra coisa muitíssimo importante, que eu acho que deve ser o alvo, e isso vai estar chamando muito a atenção, que é a ação de deubiquitinização. O que é deubiquitinar? Uma proteína recebe a ubiquitina e significa que ela está marcada para morrer, marcada para ser destruída nos proteasomas. Se essa proteína é uma proteína viral, que a célula reconhece como estranha, recebe a marcação para morrer pelos proteasomas e esta enzima vai lá e corta isso, essa enzima aqui essa proteína vai sobreviver. Então, essa atividade da deubiquitinase da PLPRO, ela evita a detecção da proteína estranha, no caso, né, pelo sistema imune, pois ela não é destruída no proteasoma. Então, você vê que o vírus é muito esperto, né? Quer dizer, ele produz uma enzima que esconde, né, o que a célula está carregando, né? Então, essa PLPRO é extremamente interessante e merece
ser trabalhado, já tem a estrutura tridimensional dela, tudo. Estamos tentando ver se expressamos ela em laboratório para uma análise mais fina, né, da ação de ubiquitina. Próximo. Bom, esse é o que mais chamou a atenção, né, são as mutações do SARS-CoV-2. Por que o SARS-CoV-2 está tão ativo, tão e ágil e hábil para fazer o que ele está fazendo? Se supõe que tem duas mutações importantes aqui. Uma na proteína, na spike protein. Uma é na região de ligação com o receptor, e outra, que eu chamo bastante atenção, no caso do meu interesse, é a inserção dessa sequência, desses 4 aminoácidos, exatamente nessa posição aonde a furina age. Quer dizer, com esta mudança, a proteína S passa a ser altamente suscetível à furina. Próximo slide. Esse é o meu último slide. Então, o que nós temos aqui? São as linhas de ataque terapêuticos atuais. Quer dizer, o que se está fazendo, o que está aprovado de uso estão sendo testados, né? Uma coisa óbvia é a ACE2 solúvel ou anticorpo monoclonal contra a spike protein. Outra coisa são inibidores para a furina ou a eptilizina, ou essa protease transmembrânica, né? Que é o Comastat, que é um produto antigo, desenvolvido pelos japoneses, usado em pancreatite aguda. É um bom inibidor de tripsina, né? Tem, evidentemente, o bloqueio da catepsina L, que aí entra aqui a cloroquina, né? Como eu já disse, né? E tem as proteases que o vírus produz, então os inibidores de protease. E aqui tem uma grande bobagem, né, de quem está testando o que tem pela frente. A gente ouve dizer que inibidores de proteases não funcionam para o SARS-CoV-2. Claro que não funciona, porque os 2 inibidores usados foram os inibidores que funcionaram muito bem para o HIV. Só que o HIV tem... A protease do HIV é igual à pepsina, que trabalha em pH 2, pH muito baixo, né? E não é o caso aqui. E, finalmente, tem isso, assim, a mutação, veja onde que a furina está exatamente onde o vírus é montado. Se o vírus está expressando uma proteína S altamente suscetível à furina, significa que o vírus, quando sai, ele já sai com a proteína S ativada. Por isso que ele ataca, é isso que a gente está imaginando, né? Que ele é muito invasivo, porque ele já entra no organismo pelas vias aéreas superiores, isto é, cavidade nasal e faringe. Quer dizer, ele entrando ativo, ele pode entrar entrando já por essas duas mucosas. Diferente do SARS-CoV, que é o anterior, que ele não tinha essa suscetibilidade à furina, ele tinha que buscar as proteínas ativadoras mais na árvore brônquica mais profunda. Então era isso essa era a minha parte, não sei se eu me estendi demais. Maria, me desculpa, mas agora é a tua vez. Obrigada, Juliano. Então, agora a gente vai ouvir a professora Maria. Bom dia a todos, obrigada Marimélia pela apresentação. Então eu vou mostrar aqui para vocês a proposta, né, do trabalho que nós submetemos para a chamada do CNPq do Covid-19. Então a proposta do trabalho
foi de selecionar moléculas inibidoras para as proteases do hospedeiro que participam da patogênese do vírus, como a furina, a TMPRSS2, como já foi mostrado aqui, que são da família das serinoproteases, a catepsina L, né, que é da família da cisteínoprotease, e as proteases do vírus, tanto a MPRO como a PLPRO, que são da família das cisteínoproteases. Bom, o que são proteases, né? Elas são proteínas que vão catalisar aqui a quebra da ligação peptídica, né, entre dois aminoácidos, seja da proteína ou seja de peptídeos. E esse processo ele é um processo espontâneo, mas só que é um processo muito lento. Então, as proteases têm a função aí de catalisar esse processo usando o mínimo de energia. E lembrando sempre que isso ocorre através da adição de uma molécula de água. Então, por esse motivo, né, pelo fato que está presente aí, precisa ter a presença de uma molécula de água, que elas são classificadas também como hidrolases. Então, uma protease, ela decompõe em proteínas menores, ou em peptídeos, que muitas vezes podem ter alguma atividade biológica, e aminoácidos que serão, então, utilizados para a síntese de novas proteínas. Aqui, as proteases, elas são classificadas segundo o mecanismo de ação e dos resíduos de aminoácidos que estão envolvidos na catálise. Então, aqui, a serinoprotease, então são esses três resíduos de aminoácidos, histidina, serina e ácido aspartico, que estão envolvidos na catálise, sendo que formam, né, a tríade catalítica, mas é a serina aqui que está envolvida no ataque nucleofílico, gerando, então, a clivagem da ligação peptídica. Então, está aqui esse oxigênio, lembrando que a serina tem na sua cadeia lateral o OH, né? Então é o oxigênio que vai fazer esse ataque. E para a cisteína, então, é a cisteína, né? É o enxofre que vai fazer esse ataque nucleofílico. Lembrando que a cadeia lateral da cisteína tem um grupo tiol, né, que é o SH, né? Então, existem outras famílias, eu só estou me atentando a essas duas porque elas fazem parte das enzimas que vão ser estudadas. Bom, um outro ponto bastante importante que foi mostrado, né, que o Juliano mostrou, é sobre a especificidade das proteases. Então, as proteases, elas têm uma especificidade bastante significativa por determinados substratos, e isso é um aspecto crucial para o seu funcionamento, né? As proteases se ligam ao substrato de uma maneira específica, como chave e fechadura. E esse encaixe perfeito é decorrente da sua estrutura tridimensional. Então, a interação enzima-substrato, né, o protease-substrato, ela é representada pelo modelo aqui proposto em 1967 por Chester e Berger. Então, aqui nós temos o esquema da estrutura da protease com esses bolsões. Esses bolsões são designados como sítios, né, aonde as cadeias laterais dos aminoácidos do substrato vão interagir. Se a ligação clivada é esta aqui, então este resíduo aqui, P1, é o que está interagindo no sítio catalítico. Portanto, é esse resíduo de aminoácido que vai determinar, então, a especificidade primária, né? E os outros resíduos de aminoácidos vão determinar, então, a especificidade secundária, que também é extremamente importante para uma perfeita interação protease-substrato. Então, aqui eu mostro, né, já foi visto, mas aqui, ó, furina, TMPRSS2 e a CAT-L têm especificidade, elas são arginil-hidrolases, né? Elas têm a especificidade primária por arginina, M-Pro por glutamina e a PL-Pro por glicina. Então, há 40 anos, né, que o nosso grupo estuda proteases, e proteases de qualquer procedência, e a gente sempre aborda pela cinética enzimática.
que permite elucidar o mecanismo catalítico, o papel no metabolismo, como a sua atividade é controlada, como a sua atividade pode ser inibida por drogas, como é o que nós vamos ver aqui nessa apresentação, ou mesmo a sua atividade ela pode ser potenciada na presença de moléculas. Então, em 1913, né, Leonor Michaelis e Martin Menden descreveram um modelo, né, bastante simples e muito conhecido, que é que enzima mais substrato, então forma-se um complexo na primeira etapa e na segunda etapa, então, a liberação dos produtos e a protease se torna livre. Então, essa reação, né, essas reações catalisadas por proteases, elas são saturáveis, isto é, a velocidade aumenta com o aumento da concentração de substrato em uma determinada concentração de enzima. E à medida que a concentração do substrato aumenta, a protease satura, atingindo, então, a velocidade no seu valor máximo. Então, a velocidade está se referindo aqui à etapa 2, certo? Uma constante aqui da etapa 2. E a etapa 1, que seria a afinidade, né, que a protease tem sobre o substrato, é dado por Km, que é a concentração do substrato, então, que atinge a metade da velocidade máxima. E isso pode ser extrapolado para os inibidores, que é representado por Ki, né, que é a constante de inibição, né? Então, essa constante vai dar a afinidade que a protease tem sobre a droga, né? Então, quanto menor são esses valores, maior é a afinidade. Então, os valores numéricos, né, tanto de Km como velocidade máxima, elas são influenciadas pela concentração de substrato, concentração de enzima e também pelas condições de ensaio. Isso é muito importante, né? É pH, é temperatura, é presença de ativadores. Tem muitas proteases que precisam, né, de determinados sais para mostrar atividade. Então, para quantificar, então veja, para a gente determinar que a velocidade é a quantidade de produto, né, formado por minuto. Então, é preciso quantificar o produto formado. Então, existem várias maneiras, né, vários tipos de substratos sintéticos para fazer isso, né? Então, nesse projeto, nós vamos utilizar, já foram desenhados e sintetizados os substratos para essas enzimas, que são os substratos FRET, que são substratos com supressão intramolecular de fluorescência, que numa das extremidades da sequência peptídica, nós acoplamos aqui um grupo fluorescente, que quando ele é excitado, né, ele emite uma energia que é transferida para esse outro grupo que está acoplado na outra extremidade. E isso vai resultar num abaixo da fluorescência. Então, essa redução da fluorescência, essa transferência de energia, um dos fatores, né, que ocorre isso é a distância entre esses dois grupos. Quando a protease interage com esse substrato, ele pode clivar em qualquer ligação. Com isso, os grupos se afastam e aí a transferência de energia cessa, né? E o peptídeo, o fragmento, né? Então, floresce. E isso, a hidrólise desse tipo de substrato pode ser acompanhado diretamente no fluorímetro, no leitor de placa, que mede fluorescência. Então, existem vários pares de doador e aceptor de energia, né? Que são utilizados nesse tipo de substratos, mas a gente desenvolveu o uso, já há 30 anos, como sonda fluorescente, o ácido ortoamino benzoico, e como sonda apagadora, o 2,4-dimetilfeniletilamino. Bom, o que resta aqui é saber qual é a ligação peptídica que foi hidrolisada, então identificar os fragmentos. E isso é feito, então, por cromatografia líquida acoplado a um espectrômetro de massas. Bom, uma vez tendo os substratos e determinar as condições ideais para o ensaio da enzima, nós partimos, então, para o ensaio de inibição. Então, para o ensaio de inibição, nós precisamos determinar a velocidade de hidrólise na ausência e na presença do inibidor, né, em diferentes concentrações de inibidor. Então, se nós plotarmos a porcentagem da atividade da enzima em função da concentração de inibidor, nós vamos ter o IC50, que vai nos dar
a concentração do inibidor para inativar 50% da enzima. Ou plotar aqui a atividade remanescente da enzima na presença, né, do inibidor, pela concentração do inibidor, nós vamos, então, encontrar o KI, isto é, a constante de inibição. Bom, uma vez visto isto, eu vou mostrar aqui para vocês o racional, né, e o desenho da proposta que foi submetida lá para o CNPq. Então, para os inibidores das serinoproteases, nós estamos propondo ensaiar aminoácidos básicos não naturais. Então, aqui eu mostro a estrutura de alguns deles, aqui é uma amostragem. Esses aminoácidos, eles foram desenhados e sintetizados há 20 anos, né, quando nós estávamos atrás, né, estudando a inibição da calicrina tecidual 1. Né? Esse foi um trabalho publicado no início dos anos 2000, e foi um trabalho em colaboração com o Dr. Giuseppe Caliente, da Universidade de Nápoles. E mais recentemente, né, que já são dados ainda não publicados, que é um trabalho do doutorado da Roberta, nós estamos ensaiando com a calicreína tecidual 5. Como o Juliano disse, essas calicreínas, elas estão envolvidas no sistema inflamatório. E a calicreína 5, né, tem evidências que ela está envolvida no sistema inflamatório pulmonar. Então, essas duas enzimas farão parte desse pacote, né, do estudo dessas proteases. Então, essas duas proteases, elas são arginilproteases, né, por isso que elas foram inibidas por sequências que continham esses aminoácidos básicos não naturais. Então, esse painel é bem promissor de a gente encontrar aqui inibidor para furina e para TPMR-SS2. Eu queria chamar a atenção de vocês para essa estrutura aqui, que é o GNF, que é o paraguanidino fenilalanina, que é um híbrido da fenilalanina com arginina. Então, aqui está o anel aromático aqui da fenilalanina, e na posição para desse anel está acoplado o guanidogrupo, que é a cadeia lateral da arginina. Por que isso? Então aqui eu mostro para vocês, né, recentemente foi mostrado que a Calmostat, que já foi mencionado aqui anteriormente, é inibidor da PMR-SS2. E se a gente olhar a estrutura da Calmostat, a gente encontra aqui o GNF. E uma série aí de inibidores para a furina é a mesma coisa, o GNF aparece e também nós conseguimos encontrar aqui dentro da estrutura de alguns inibidores guanidogrupo. Portanto, esse painel, né, de aminoácidos básicos não naturais é bem promissor de nós encontrarmos inibidores, né, melhores para essas enzimas, ou compostos que podem inibir as 4 enzimas. E para as cisteínoproteases, nós vamos ensaiar com os compostos, né, os organoteluretos, os organoselenetos e os nitrocenos. Então, aqui também é uma amostragem. Esses compostos foram sintetizados pelo Dr. Cunha, é um químico orgânico que em 2005 ele fez um pós-doc no nosso laboratório, trazendo esses compostos, e ele veio dizendo, né, que esses teluretos, selenetos e os nitrocenos faziam ligação covalente com grupos tiol. Bom, se eles fazem ligação covalente com os grupos tiol, eles são possíveis inibidores de cisteínoprotease. Então, o Rodrigo mostrou isso, né, fez várias publicações, aí publicou vários trabalhos, utilizando esses compostos, inibindo diferentes enzimas da família da cisteínoprotease. Então, aqui está o esquema, né? Então, o telúrio, ele reage, né? Ele se liga ao enxofre da cisteína, do sítio catalítico da enzima, o selênio idem, só que o nitrocenos, a ligação é nesse carbono aqui, beta, né? Que
o enxofre silica. E de toda a gama de enzimas da família cisteínoprotease que o Rodrigo ensaiou, entre elas está a catepsina L, né? Então, esse painel aí vai agora ter que ser ensaiado com as duas enzimas do vírus. E esses compostos aqui, para finalizar, também vão ser ensaiados como inibidores da furina. Apesar da furina ser uma serinoprotease, vejam que, olhando a estrutura tridimensional do sítio catalítico da furina, então nós encontramos aqui a tríade catalítica, né, o ácido aspartico, histidina e serina, mas bem próximo a essa histidina, nós encontramos essa cisteína na posição 198, é uma cisteína livre, e que no momento em que os compostos aqui, o telúrio, o selênio, o nitrocínio, se ligarem ao enxofre dessa cisteína, o aminoácido não vai mais conseguir entrar, né, nesse sítio catalítico por um impedimento estérico. Então, essa é uma inibição de não sítio catalítico, né, que é o sonho de todo mundo que estuda, que vai à busca de inibidores, que não seja de sítio catalítico, e a inibição seria por impedimento estérico. Então, nós já fizemos alguns ensaios preliminares mostrando realmente que esses compostos inibem a atividade da enzima. Bom, aqui está o título do projeto que foi mandado na chamada do CNPq para o enfrentamento do Covid-19, e a proposta aqui seria de tentarmos encontrar pelo menos 2 compostos que inibissem as cisteínoproteases do vírus e as proteases que participam da patogênese do vírus. E de imediato, né, a proposta é identificar os inibidores para essas proteases e, com os compostos que estão disponíveis no laboratório e que nós já temos no total, somando o que eu tenho e o que o Rodrigo tem, que hoje o Rodrigo é docente da Federal do ABC, nós conseguimos juntar 80 compostos e estamos recebendo mais compostos dos colaboradores internacionais. Essa semana já chegou mais 10 compostos da Itália e esses compostos, então, vão ser ensaiados com essas enzimas e as moléculas que inibirem o maior número de proteases, então, irão para o ensaio fenotípicos de invasão e morte celular. E baseados nos resultados obtidos, então, nós poderemos, então, desenhar e sintetizar e ensaiar novos compostos. Então, aqui eu mostro para vocês os pesquisadores que estão envolvidos nesse projeto que eu estou coordenando. Então, tem os pesquisadores da Unifesp, do AC Camargo Cancer Center, da USP, da Colsan, da Federal do ABC, e os colaboradores internacionais são químicos orgânicos, oriundos da Alemanha e Itália. E gostaria aqui de agradecer, então, as agências de fomento, o CNPq, FAPESP e CAPES. Então, obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Marimélia. Obrigada, Maria. Juliana, tá aparecendo. Tem várias perguntas já que as pessoas fizeram. Prontos? Prontos. Enquanto vocês iam falando, várias... antes de passar as perguntas, só vou dar alguns esclarecimentos para as pessoas que estão assistindo. Tem gente perguntando se está gravado, né? Então, só para avisar que a gente grava, e aí demora 24, 48 horas para ser disponibilizado. E aí a gente coloca na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, tá? Então, vai estar disponível, sim, provavelmente no início da semana. Então, vamos lá, vamos às perguntas. A primeira, na verdade, eu vou fazer a pergunta e vocês dois decidem quem responde. É do Rafael Domingos do Vale, que pergunta se existe uma estimativa de quanto tempo que o processo de fusão de membranas leva para acontecer. Acho que foi o Juliano que comentou mais, né?
Você está perguntando sobre a cinética do processo, né? Eu não tenho experiência nisso, quer dizer, tudo que eu apresentei foi, na realidade, uma revisão bibliográfica que eu fiz nos últimos 2 meses. E acabou de sair uma publicação na Nature Immunology, faz uma semana, né? Aliás, até quem me mandou foi o Rui Maciel, esse trabalho, em que mostra, né, em 10 pacientes jovens, saudáveis, que contraíram o COVID e foram internados, um trabalho alemão, e é curioso, quer dizer, eles acompanham, né, a presença do vírus, né, na secreção nasal, no orofaringe e no catarro. E ao longo do tempo, eles acompanharam durante 10 dias. Todo dia era coletado, né? E é impressionante, quer dizer, de 10, 9 pacientes, né? Quer dizer, indivíduos que eram praticamente normais, né? Já tinham ultrapassado o pico da infecção do orofaringe. Quer dizer, a velocidade de infecção no orofaringe é brutalmente rápida. É por isso que ele se propaga muito facilmente, né? Pelas partículas que ficam em suspensão. Espero ter respondido. Eu tenho o trabalho disponível, posso mandar para a Marimélia e ela pode disponibilizar esse paper. Ainda está na forma de pré-print. Tá bom, obrigada. Tem duas pessoas perguntaram a respeito de mutação. Penélope Valente, que diz que perdeu porque o som não estava muito bom, quando você falou a respeito da mutação. E tem uma outra pessoa que perguntou também a respeito da mutação, que foi Luiz Carlos Dias. Então, qual dessas duas mutações do SARS-CoV-2 realmente alteram a gravidade ou a infecciosidade da doença? Mudanças naturais na estrutura do desenvolvimento de vacinas. E aí ele comenta que pesquisas preliminares sugerem que uma mutação específica D614G está se tornando dominante e se você acha que isso pode tornar mais infeccioso, o que você sabe a respeito disso? Então, são duas pessoas perguntando a respeito das mutações. Bom, a respeito da mutação é o seguinte, eu também posso disponibilizar uma nota que saiu na Nature faz uns 10 dias, em que sintetiza a resposta a essa questão. A mutação na proteína S, né, ela sofreu duas mutações bem definidas. No pedaço, né, acho que são 3 ou 4 mudanças de aminoácidos que foram mutadas na região de ligação da spike da proteína S com a ECA2, quer dizer, na ligação da proteína com o ligante celular. E saiu a estrutura 3D faz aqui uma semana dessa interface, dessa interação. Conseguiram cristalizar esse pedaço de ligação da proteína S com a ECA2. E a estrutura tridimensional observada, comparada com a spike proteína do COV anterior, né? COV1, vamos chamar, é bastante... a interação é bem mais forte, porque tem uma interação eletrostática que não existia, que passou a ter com esta
essa mutação. Isso ficou claro também por um estudo de NMR que o Roberto Salinas fez lá no estudo de química da USP, né? O Roberto é um especialista em estrutura de proteínas, olhando por ressonância nuclear magnética. Ele tem um equipamento de 800 MHz que dá para fazer estrutura em solução. E ele confirmou esse aumento da interação. E a outra mutação, que é exatamente no centro de ativação da proteína S. Quer dizer, esse centro de ativação passou a ser suscetível à furina. E quando isso, assim que essa mutação foi também estabelecida, né, os especialistas em furina logo mandaram suas hipóteses, seus trabalhos hipotizando, né, que isso daria para o vírus a possibilidade de sair da célula de onde ele foi montado já ativo. A proteína S já estaria ativada para a invasão. Ele não precisaria procurar uma enzima para ser ativada. Isso garantiria a velocidade da disseminação. Evidentemente que isso ainda é hipótese, mas é bastante razoável. E tem várias pessoas, inclusive esse trabalho que eu me referi, né, do ensaio cinético em 10 pacientes na Alemanha, no trabalho ele cita esta possibilidade da furina ser o foco, né, a razão dessa alta infectividade já no aparelho, no sistema respiratório superior. Ótimo, obrigada. Tem várias perguntas, viu? Cristina Andrade, que pergunta como que o zinco entraria na célula para inibir a replicação viral. Se você for olhar, né, os metais, né, entram na célula, raramente eles vão entrar em qualquer célula, na forma iônica, na forma salina, inorgânica. Eles entram, na maioria das vezes, se não quero ser exagerado, mas quase em todas as vezes, complexados com algum carregador. Os clássicos complexantes dos metais, zinco é clássico, né? É um deles, né? Ferro, enfim, todos os metais, né? Eles entram quelados, eles formam uma quelação, né? Em geral, com peptídeos pequenos, né? É assim que eu acho que é assim que a gente absorve os metais. Isso é muito conhecido, muito trabalhado e muito usado na nutrição animal, especialmente dos animais de corte, bovino, suíno, ave, né? A indústria tem que dar, especialmente para o bovino, que tem uma alimentação sempre no mesmo local, quer dizer, ele come sempre a mesma coisa, desde que ele desmama até que ele vai para o abate. Então, o problema é que pode se alimentar de terreno que não tem um metal específico. Então, a indústria de nutrição animal adiciona como aditivo, então, quelatos, né, desses metais. E o zinco é importante nessa história. Não só para a entrada do vírus, evidentemente, mas para a nutrição mesmo, né? Então, ele vai entrar, deve ser por aí mesmo. Não sei se eu respondi. Eu vou aproveitar, então, esse gancho, porque tem duas perguntas a respeito de alimentação. Uma é do João Bosco, que ele está perguntando se existem alimentos que contêm inibidores de cisteínoproteases do hospedeiro. E o outro foi a Ana Laís. Não, um minutinho só. Bárbara. Poxa vida, perdi aqui. Mas tem mais alguém que perguntou também a respeito de alguma coisa que tem a ver com a alimentação. Mas então, se você puder responder essa do João Bosco,
Se tem algum alimento que vai conter inibidores de cisteínoproteases do hospedeiro. A rigor, quer dizer, qualquer proteína que você coma, ele pode ter lá uma sequência de um peptídeo, qualquer que vai inibir. O problema, né, é como que tudo que a gente come, né, é fragmentado, é gerado, é transformado no intestino delgado e no intestino grosso. O problema é como esse material vai atingir o alvo, né, do vírus que está no pulmão, ou que está no cérebro, ou que está... Esse é o grande problema, né? Eu lidei um pouco com esse tema, né, quando, ano passado, a gente publicou o efeito analgésico, né, da bromelaína. Quer dizer, bromelaína é uma cisteínoprotease que está no abacaxi, né? Toda vez que a gente come abacaxi, a gente come bromelina. E bromelina é conhecida há séculos, né? Os índios já usavam bromelina como analgésico, né? E aí, não vou entrar nesse detalhe, eu descobri o mecanismo de como isso funciona. E o grande problema é como que isso acontece. Então, é possível, tá certo, que se você ingerir, por exemplo, uma enzima, não precisa ser enzima proteolítica, uma enzima ativa, né, que libere da parede, age na parede do intestino e libere para dentro do organismo compostos que eventualmente venham a inibir alguma das proteases do vírus, pode ter um efeito, sim. Mas isso precisa olhar. Mas tem que lembrar o seguinte: o alimento não joga as coisas para dentro da circulação. Quer dizer, ele vai ter que ser processado na parede e daí absorvido e chegar onde tem que chegar. O que se imagina é que se você se alimentar com alimentos, né, ingerir alimentos que produzem alto volume fecal, quer dizer, na realidade você vai fazer um wash out, né? Você vai limpar seria um purgante mecânico, não é isso? Em que você não deixa, enfim, os vegetarianos, né, defendem muito esta posição, né? Quer dizer, alimentos com bastante resíduo reduz, né, a infecção, né, as infecções. Né? Isso é coisa que bastante conhecida. Não sei se eu respondi isso, João. Obrigada. Agora, para a Maria, são duas perguntas aqui, Maria. Uma é da Ana Laís Pinhoto da Rocha, que pergunta... Você não havia um helicóptero aqui. Que pergunta a respeito do aminoácido GNF, se ele tem autoassociação aumentada. E a segunda pergunta, do Tiago Onofre, se já tem algum resultado preliminar dos testes dos compostos que você mencionou. Bom, o GNF, eu não entrei em detalhes, né, mas o GNF, quando nós sintetizamos e pensamos em ensaiar com a calicrina tecidual 1, é porque ele é um híbrido dos dois aminoácidos e a calicrina tecidual 1, ela tem especificidade primária, tanto por aminoácidos carregados positivamente e por aminoácidos hidrofóbicos. Então, aí foi um mix, né? Isso até foi assim um sonho da doutora Irene Prado, né? E a gente conseguiu fazer esse aminoácido e realmente foi um melhor inibidor para a calicrina tecidual 1.
E também ele está se mostrando ser, né, porque esses aminoácidos eles estão sendo colocados numa sequência peptídica. Então, o inibidor não pode ser um peptídeo, porque ele vai ser destruído, né? Então, a gente faz modificações para ele ser resistente e chegar no alvo, né? Então, essa que é a ideia. Então, todas as sequências que foram ensaiadas com esse aminoácido mostraram resistente à hidrólise e se mostraram ser um inibidor, né, com uma constante na faixa de nanomolar, que é satisfatório. A 5 também está se mostrando, né, tem alguns compostos algumas sequências que também geraram uma inibição nessa faixa. E o que foi ensaiado até o momento foram os resultados que nós temos, né? Que, com a catepsina M, com as caricreínas, e que fase que nós estamos, né? Nós desenhamos e sintetizamos os substratos. Então, a gente tem os substratos para essas enzimas. Nós estamos na fase da expressão das duas enzimas do vírus, né, a MPRO, porque o problema é você expressar e ela mostrar a atividade, né? Então, nós estamos nessa fase. A Débora, que é uma das colaboradoras, né, ela é docente lá de Diadema, junto com o Hamilton, junto com a Maria Cristina, da Federal do ABC, estão trabalhando em cima disso, né? Então, nós tivemos uma amostragem, mas nós precisamos de mais enzimas, precisamos de uma quantidade razoável, porque são muitos compostos, né? Então, agora são quase que 90 compostos para serem ensaiados. Então, essa aqui está a situação. Então, essa semana ou semana que vem, se tudo der certo, nós vamos ter a MPRO e vamos começar os ensaios. E aí o pessoal vai tentar agora a expressar a L-Pro para depois pegar a serinoprotease, que é de membrana, que já aí é mais complicado aí a expressão. Mas nós estamos trabalhando nisso. Tem um grupo enorme, né, um grupo grande envolvido nesse projeto. Não sei se eu respondi. Obrigada. Agora uma pergunta do Gustavo Viana. Existe variabilidade no decoramento do SARS-CoV-2 com diferentes proteínas S a partir da produção do vírus por diferentes células e diferentes hospedeiros? E se isso poderia influenciar a característica infectiva do vírus? Então, se dependendo da célula, ele vai fazer, né, uma proteína S diferente. Ou dependendo da célula, ou dependendo do organismo. Deixa eu colocar a pergunta, corrigir a pergunta. A proteína S é sintetizada pelo vírus. Então, para ter modificações na proteína S, eu tenho que modificar o vírus. Certo? Muito bom. Então, se o vírus, no caso aqui, SARS-CoV-2, né, ele tem uma estrutura de proteína S, certo? Determinada pelo seu código genético. Ao longo do tempo, né, desse ano, né, já teve mutações na proteína S. Né? As sequências feitas em setembro, outubro do ano passado, comparado com as sequências que foram feitas mais recentemente, já se detecta mutações, o que é absolutamente normal em vírus. Muito bom. Então, quando um tipo de vírus entra, ele entra com uma estrutura de proteína S que o sistema dele produziu. Agora, quando esse vírus entra no organismo, ele vai ter que procurar as enzimas, as células que têm as enzimas que o ativam. E aí,
Se ele encontra essas enzimas ativadoras já facilmente, então ele vai invadir rapidamente. Se o vírus já vier com a proteína S ativada, então a coisa é melhor para o vírus ainda, né? Quer dizer, ele já vai entrar pronto para invadir, tá certo? Isso é muito bem caracterizado quando se testa diferentes tipos de coronavírus, né? Isso é um trabalho que já vinha sendo feito desde 2002, 2003, quando teve, então, o SARS-CoV e o MERS-CoV, né? Certo? Então a invasividade em função do tipo de vírus e, portanto, do tipo de proteína S, então tem uma literatura bastante rica e por isso que a gente ficou bastante entusiasmado quando viu essa mutação que o vírus passa a usar a furina. Quer dizer, isso é um ganho para o vírus fantástico, né? Porque fico entusiasmado com furina, porque trabalhamos com furina desde 2001, até um pouquinho antes, e uma colaboração com um grupo da Universidade em Nova York, onde a furina foi descoberta nos anos 90, né? Tive a chance de cooperar com esse grupo muito forte e ganhamos a furina, né, naquela época, e ainda temos a furina e temos a promessa de mais furina, né, que eu acabei de contatá-los há uma semana atrás, dando esse racional que a Maria mostrou. E então há um entusiasmo muito grande em termos de olhar a furina nessa infecção. Então você vê o vírus achou, né, uma enzima que o ativasse. Quer dizer, então você vê uma interação curiosa, né? Quer dizer, o bicho vai se adaptando em função do environment em que ele se encontra. Não sei se eu respondi. Eu vou aproveitar até fazer um gancho, porque tem umas 3 ou 4 perguntas aqui a respeito de furina, então eu vou tentar juntar. Uma é do Martin Burteli, que ele está perguntando se a furina, sendo uma protease humana, se não seria tóxico a inibi-la, se ela é igual, se ela é tão específica quanto as virais, é que estou entendendo aqui, e em relação à inibição covalente, que tem outros exemplos com outros vírus. O Emerson Rodrigo da Silva, né, da Biofísica, diz que, Juliana, você mencionou uma inserção da proteína S, né, do SARS-CoV-2, onde você tem 4 aminoácidos que aumentam a susceptibilidade à furina. E ele queria saber se já estão identificados, se estão identificados os sítios da furina que interagem nessa inserção. A Adriana Portilho pergunta também dos inibidores de furina, quais são as perspectivas. E o Júlio Scharfstein pergunta se a célula Vero tem furina. E sobre a hipótese da furina deixar a spike S, né, a proteína S ativada, você sabe se o título, né, ou a infectividade do vírus de fato aumenta quando se compara com o vírus que sai da célula Vero na presença ou ausência de inibidores de furina. Então, 4 pessoas interessadas especificamente na furina. Bom. Foi bastante, mas se quiser eu repito aí. Mas... Não, tudo bem. A resposta pode ser conjunta. Isso, Tudo bem. Veja, primeira coisa, furina faz parte das PCs. PCs são Protein Convertases, que foi descoberta nos anos 60, no começo dos anos 70, né?
e descoberta no Saccharomyces. E nunca se imaginou, né, que as PCs se espalhassem, né, para as células superiores. Então, a grande contribuição desse grupo nova-iorquino, né, foi isso, né? Quer dizer, foi descoberto que existia dentro das células de vertebrados e humanos, evidentemente, né, uma família de PCs. E porque justamente ela é uma proteína antiga na gênese da filogenia da vida, né? Porque você vê, ela é um híbrido, ela é quase um híbrido de uma serino com uma cisteíno protease, né? Quando você começou a ver a estrutura, né? E mais uma coisa que chamou muita atenção é que a furina faz parte, então, de uma família de PCs, né, de protein convertases. E essas proteínas convertases ganharam muita força quando se observou que ela é expressa no sistema nervoso central, especialmente na área de produção dos hormônios, e foi quando se descobriu que duas dessas PCs estavam envolvidas na liberação de encefalina, que é o hormônio, quer dizer, que é o peptídeo, né? São 5 aminoácidos, né? Que tem exatamente a ação ação analgésica, né? Que é a nossa morfina endógena, não é isso? Então, essa classe de enzimas ganhou uma força gigantesca, né? Hoje se conhecem 9 PCs. E a furina é a mãe, né? É a enzima de referência. Tá certo? E agora, a questão de você inibir a furina é perigoso. Ela é uma enzima que você tem que tomar muito cuidado. Tanto que nunca saiu nada, né? O FDA, a gente duvida que vai aprovar qualquer inibidor para ela, porque ela é geral, né? Ela interfere em tudo e está praticamente em todas as células, né? Mas acho que aí é uma questão de estudar a farmacologia disto, um veneno dado na dose certa, na frequência correta, de repente pode virar um remédio, né? Só que não dá para vender na farmácia, né? Enfim, isso foi o grande problema sempre de todo esse time que estudou furina, né? Todo mundo tem medo de dizer vamos inibi-la para curar ou para, enfim, especialmente ela foi muito pensada para matar fungo, né? Com coisas antifúngicas, porque enquanto o antibiótico é bastante bem servido, né, com antifúngico a coisa é bem mais complexa, né? Uma sepse fúngica é mortal, né? Quer dizer, raramente você consegue tirar alguém uma sepse bacteriana, a coisa é mais promissora, né? Você tem mais ferramentas, né? Então, como é que eu sei que uma sequência vai ser cortada pela furina? Porque a furina enxerga 6 aminoácidos. Ela enxerga a arginina, onde ela corta, e depois mais para o lado não linha, né, naquele slide que a Maria mostrou, da chave e fechadura, tudo que vem antes do corte, né, é muito específico a sequência que tem que estar lá. Então, toda vez que a gente tem aquilo, a gente sabe se vai ou não ser. Em 2005, né, tem um estudante que terminou o doutorado aqui na nossa pós-graduação que trabalhou com furina. E é interessante, né? Quer dizer, a Maria sintetizou 80 sequências suscetíveis para furina, que se conhecia isso, né?
E desses 80, umas 40, quase metade, eram sequência de proteínas que estavam na parede dos vírus. E era muito interessante, porque você tinha vírus que tinha pouca sequências que eram pouco suscetíveis à furina, né? A gente podia até prever, se tiver mutação nessa sequência, esse vírus vai ser infectivo, né? Acho que até a gente escreveu isso quando publicou, né, esse trabalho, e é nítido, porque é tão óbvio, entende? Então, quando você inibir, enfim, qualquer enzima que você iniba, né, especialmente em centro de catálise, no caso da catepsina L, por exemplo, né, nós acabamos de publicar ano passado uma revisão no Journal of Medicinal Chemistry, junto com o Montanari, da USP de São Carlos, tendo uma revisão de todo o trabalho que a gente fez e que o Montanari fez ao longo dos últimos 20 anos sobre inibidores de cisteína-protease, em que o Júlio contribuiu muito, o Júlio Schaffenstein contribuiu muito com a cruzipaína, né? Sempre o motivo da gente buscar inibidores de cisteína-protease, né? Quer dizer, você teria matar e tem, né? Na verdade, tem muita coisa feita para inibir a cisteína-protease do T-cruzi, mas é sempre esse problema, né? Na hora que você põe isso, você vai pegar a cisteína reativa e você vai matar coisa que não devia. Então, para tratamento crônico, é sempre um problema fazer inibidores dessa categoria. A infecção viral, como é uma infecção aguda, você faria um tratamento agudo, de curto tempo, né? Então, essa é a esperança que a gente tem, né, de, quem sabe, contribuir com algum medicamento, mas isso não é para já, infelizmente. É isso. Duas perguntas a respeito de medicamento. Uma é sobre os medicamentos inibidores de proteases, né, como você estava falando, se os que já estão disponíveis, se eles funcionariam melhor isolados ou em coquetel. E, hipoteticamente, um peptídeo antifúngico que não seja hemolítico e que atue sobre DNA e RNA, se poderia ser um bom candidato. Estou também falando aí de possíveis tratamentos, né? Veja, o produto que está, como eu disse, né, o inibidor de protease que está sendo usado e que está sendo usado como modelo, inclusive, é o Comostat, que é usado na pancreatite aguda. Certo? Os japoneses usam isso já há algum tempo. Eu não vi nenhum estudo clínico a respeito disso, porque deve ter muita coisa sendo feita para mudar essa molécula. A outra pergunta era o quê? Desculpa, a segunda? Peptídeo, hipoteticamente, um peptídeo antifúngico, se ele não for hemolítico e que atue sobre o DNA ou RNA, se ele seria um bom candidato. Deixa eu aproveitar só e emendar uma outra que eu acabei pulando, que era da Rosana Puccia, que ela perguntou a respeito da infecção de hemácias. Se isso foi comprovado na infecção de hemácia pelo SARS-CoV-2. E se foi comprovado, qual seria a sua importância? E se ele pode... Então, primeira pergunta, quer dizer, o peptídeo antifúngico, né? A bem da verdade aqui, o que se é uma possibilidade, né? Quer dizer, eu teria que focar em alguma coisa que inibisse o equivalente no fungo à furina. E existe, essa enzima é muito bem conhecida, chamada KEX2, é KEX, né? Nós temos essa enzima no laboratório, tal como a furina, né? Trabalhamos com ela, publicamos várias coisas com as duas, né? Com a KEX e com a
e com a furina, né? E continuou sendo um alvo, né? A furina tem o grande sonho é conseguir antifúngico eficiente, né? Que é um drama, é um grande problema, né? Quem tem micose unguial, por exemplo, micose nas unhas, especialmente um velho que nem eu, tem esse problema. Depois de certa idade é típico, né? Tá certo? Então, é um problema. Bom, quanto a Rosana, esse é o próximo assunto explosivo, né, do que a gente vai aprender com o vírus. A impressão que dá, Rosana, é o seguinte: eu só recebi como eu tenho uma conexão com um grupo italiano de Nápoles, né? Que é uma conexão muito rica, né? Não só em química, mas como para fazer pizza napolitana, que é uma beleza. Quando a gente vai visitá-los, a gente faz pizza na casa do colaborador, a partir da massa. Então, beleza. Mas essa conexão é muito rica com eles. E tem uma italiana de Roma, eu acho, que verificou o seguinte: o vírus pode entrar na hemácia via o receptor que o Plasmodium usa para invadir. O trabalho não foi publicado ainda. Não sei o que aconteceu. Deve estar com dificuldade de demonstrar o que eles estão querendo dizer. Mas a explicação que está se dando é o seguinte: que o vírus poderia entrar dentro da hemácia via esse receptor. De repente, até poderia ser o jeito que a cloroquina poderia estar eventualmente funcionando. Se é que funciona, não sei. Mas uma vez ele entrando na célula, certo? Ele vai alterar os mecanismos, né, da relação do ferro com a hemoglobina, o jeito, vai alterar aquele metabolismo. E você, no final da história, que a saturação da hemoglobina da célula infectada pelo vírus teria uma afinidade pelo oxigênio diminuída. Então, na realidade, quer dizer, a anóxia que a gente percebe na evolução clínica do paciente, certo? Não vem só da questão pulmonar, pode vir também da alteração do sistema de oxigenação que o vírus pode produzir dentro da hemácia. Então, essa pergunta da Rosana é extremamente importante, extremamente desafiadora. Eu estou numa torcida enorme, né, para que essas observações apareçam, porque aí entra em hemoglobina, e aí o pessoal que estuda proteína vai deitar e rolar, porque aí você conhece muito a bioquímica da hemoglobina, aliás, a estrutura tridimensional, né? Foi a segunda estrutura de proteína conhecida, né? A primeira foi a mioglobina, a segunda a hemoglobina. Então, a gente conhece muito da fisiologia da molécula, né? E se o vírus está mexendo com isso, é maravilha, do ponto de vista de ciência básica. Né? Ela aproveitou e já perguntou aqui a Rosana se a hemácia não se rompe. E ela falou que o trabalho não pode virar pizza, viu? Apesar de... Isso, evidentemente, tem um monte de conjecturas, tá certo? Eu não sei dizer, porque na verdade são conversas que a gente teve, né? Eu acho que tem uma publicação um pouco mais antiga que fala do mecanismo de entrada do Plasmodium na hemácia, né? E tem o receptor, é bem conhecido. Então, tudo é muito pouco, né? Nós estamos trabalhando nisso há 6 meses, né? Quer dizer, eu acho que vamos descobrir coisas maravilhosas, né, do ponto de vista básico. Né? Quer dizer,
como diz, né, após pandemia, tudo vai mudar, e vai mudar mesmo, vai mudar o nosso jeito de entender estrutura de proteína, né? E proteína de membrana, né, que é uma proteína complicada. Bom, tem mais duas perguntas, vocês ainda estão disponíveis? Mais Claro, duas? não tem problema. Já falei da pizza, eu não comi a pizza, mas agora já perdi até a fome. Então, uma delas é da Susan, né, Pantarroto Vasconcelos. Ela está perguntando com relação à origem do vírus e a maior semelhança da proteína S do SARS-CoV-2 com do pangolim asiático. Se isso geraria subsídios para propor a real origem do vírus. E a outra, que seria a última pergunta, se existe alguma evidência que sugere a estrutura aberta e fechada das proteases do SARS-CoV-2, como acontece com outras proteases virais. Isso quem perguntou foi a Camila de Santo. Bom, a questão da Susan, né, quer dizer, é perigoso você julgar, né, se foi um vírus que foi montado no laboratório ou se foi o mecanismo darwiniano, né, de evolução, né? A bem da verdade, se você quiser montar um vírus mortal, você monta. Quer dizer, isso a gente sabe, né? Tanto que um dos jeitos que a gente vê, a gente estuda muito isso lá na C. Camargo, né, é a vírus terapia, né? Quer dizer, vírus específico para matar a célula tumoral, né? Não tem nada de novo nisso, né? O primeiro o primeiro câncer que foi tratado foi em 1901, com o vírus da raiva, né? Porque tinha uma mulher, uma italiana, por acaso, era italiana, que tinha um câncer terminal de colo de útero, né? Provavelmente também infeccioso, né? E ela foi mordida por um cachorro com raiva. E já tinha a vacina, né? Que é o vírus atenuado, né? E ela tomou, né? Foi mordida. E essa mulher que estava terminal ainda durou mais 10 anos, né? Então, foi a primeira observação de que um vírus podia matar célula tumoral. Então, você monta vírus. Hoje você monta vírus, né? Você pega vírus pequenininhos, menores, que tem tropismo por célula tumoral, né? E é um tema bastante em voga. Então, você pode construir, sim, para o bem ou para o mal, né? Claro, eu poderia ter montado um vírus que fosse... naquela publicação que fizemos lá quando estamos furindo, era nítido, né? Se você mudar aqui, o vírus vai ficar feliz da vida, porque vai ser ativado. A segunda pergunta, desculpa, eu perdi. Se tem forma aberta e fechada Camila, das proteases. Que parece que tem outras proteases virais que elas têm uma forma aberta e uma forma fechada. Uma estrutura aberta e uma estrutura fechada. Proteases, estrutura aberta e fechada? Ela disse assim, a minha pergunta, existe alguma evidência que sugere estrutura aberta e fechada das proteases do SARS-CoV-2, como acontece com algumas outras proteases virais? Bom, eu não estou conseguindo ver o que é uma protease aberta, o que é uma protease fechada. O que pode ter é uma pró-protease, quer dizer, a gente tem, né? As proteases são fabricadas normalmente na forma inativa, que tem que ser ativadas, né? No caso das proteases virais, como elas são processadas, se autoprocessam, certo? Quer dizer, ela mesma já nasce ativa. Quer dizer, então, isso acontece na maioria dos vírus, né? Tanto que um foco importante era a inibição da protease da febre amarela, que a gente trabalhou com isso, né? A inibição da dengue, né? As 4 formas virais
os quatro vírus da dengue produzem também a protease que se autoprocessa e processa a proteína total do vírus, né? Ela já nasce ativa. Pelo menos em todas as vírus que eu tive contato, assim, ter estudado ou trabalhado com, né? Não sei ir mais longe do que isso na resposta. Ok. A Rosana mandou um pré-print a respeito da ligação da glicoproteína de superfície inibindo a porfirina. Então, depois eu vou passar. Isso, ótimo. A coisa está andando aí, né? Esse é um tema fantástico, sabe? É muito interessante, muito interessante. Eu sei que a gente poderia ficar aqui conversando mais algumas horas, porque o assunto realmente é muito entusiasmante. maravilhoso e conhecer quer dizer, maravilhoso no sentido da pesquisa, né? Da gente entender esses mecanismos. Mas agora, olha, já são 15 para 1, né? A gente começou às 11, então eu gostaria de agradecer novamente a presença, né, da Maria, do Juliano. Realmente foram 2 apresentações excelentes, que a gente aprendeu muito. E vamos, né, continuar aprendendo aí a respeito desse. Eu agradeço a oportunidade, Marimélia, e a todos que ouviram, e estamos aqui, né? Aproveita, a gente não tem a cura, mas vamos ganhar muito conhecimento. Com certeza. É isso, Marimélia, muito obrigada pela oportunidade e obrigada para todos aí que participaram. Muito obrigada. Obrigada. E aproveito para, né, chamar o pessoal para já tem 2 webinários para a semana que vem. Esse na terça-feira ele é mais a respeito de como está sendo o atendimento, né, na linha de frente do Hospital São Paulo. Isso é, né, uma ação muito importante que está sendo feita agora. Então, a gente vai ter vários profissionais que estão lá, né, na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. E na sexta-feira, nesse mesmo horário, aqui das 11, a gente vai ter o André Roncalha, que é da EPEM, de Osasco, né, ele é economista, e aí vamos passar da parte biológica para a parte social, e ele vai falar da economia pós-pandemia, né? Então, também acho que vai ser muito interessante. Eu aproveito já para convidar vocês para os 2 webinários aí da semana que vem, tá bom? Então, novamente, muito obrigada e obrigada aos palestrantes e obrigada ao pessoal que assistiu. Um abraço. Tchau.